Queridos, eu tive uma boa surpresa aqui essa noite. Para quem é mais antigo, conhece. Para quem é mais novo, ainda não conhece. Eu queria apresentar para vocês, se puder ficar de pé, meu pai e minha mãe. Não precisa aplaudir, não precisa aplaudir. Eles são Getúlio e Luza, Maria da Luz, apelido Luza. Eu sou o caçula de 4 filhos, de uma família goiana, que gosta de empadão e pamonha. Pequi, tem lá suas divergências. E eu vejo também aqui um casal precioso, o presbítero Aldegundes e dona Cibele, que são as mães do Miqueias, do Davi e do Jonatas. E pela educação dos filhos, eu tenho uma admiração secreta por eles, eu tenho uma amizade próxima com o Miqueias, e a gente vê que eles educaram certo. E no nome desses 2 casais, eu cumprimento todo mundo que estiver visitando. Você pode fazer dessa igreja a sua igreja, você é bem-vindo aqui e conta com o nosso desejo e intenção de te servir de alguma forma. Queridos, eu vi meu pai aqui e me lembrei que foi ele que me ensinou a jogar xadrez. Quem aqui joga xadrez? Quem aqui joga xadrez bem? Meu pai e meu irmão, eles jogam xadrez bem. Eu me lembrei de uma história que eu contei para alguns de vocês uma vez, que diz que um cristão, que era bom de xadrez, ele foi a uma exposição de quadros. E nessa exposição de quadros, tinha um quadro que era exatamente a cena de um cristão jogando xadrez com Satanás. Então, aquela caricatura de Satanás, que a gente acha que é daquele jeito, né? Se fosse feio, a gente não caía no pecado. Então, aquela caricatura de Satanás, com chifres pontiagudos, avermelhados, de um lado do tabuleiro. Para quem não conhece xadrez, é a briga de 2 exércitos. Só que num tabuleiro de peças, cores negras, cores claras, e um exército tem que combater o outro. E a meta final é derrubar o rei. Então, eles estavam nesse jogo, a pintura era de um tabuleiro de xadrez, Satanás de um lado e, claramente, um cristão do outro lado. E o grito que tinha escrito ao canto ali daquela pintura era que Satanás estava dando um checkmate. E havia um balão escrito, checkmate. E Satanás dando checkmate no cristão. Quem admirava, como eu falei, era um cristão e bom de xadrez. E ele, como um bom jogador de xadrez, ele olhou o detalhe da pintura. E ele começou a analisar as peças no tabuleiro e não se conteve por ver o cristão perdendo para Satanás, que o checkmate é o golpe final, quando o rei está sob ataque e não tem para onde se mover, ele vai perder. Então Satanás dizia, checkmate. O rapaz que estava naquela exposição olha para o quadro e grita, tem uma saída! Ele não se conteve. Ele diz no meio daquele museu, tem uma saída! É cheque! Porque quando a peça está em cheque, ainda tem uma rota de fuga. Quando é checkmate, não tem saída. Eu me lembro dessa história, fazendo alusão a uma passagem que, por coincidência ou não, eu tenho estudado, é o livro de Miqueias. E o livro de Miqueias, a gente poderia imaginar, não o nosso, mas o próprio profeta, morando aqui na Asa Sul, em Brasília. A descrição que Miqueias faz do tempo em que ele vive é de corrupção generalizada. Chegou ao ponto de passar pelo jurídico, pelo político e pelo religioso. A descrição de pastores combinado com governadores recebendo propina para poder fazer as vontades. Então era caos, onde todo o sistema estava corrompido. E Miqueias, como um bom profeta daquele tempo, que poderia estar vivendo em Brasília, porque isso está acontecendo agora, é como a Bíblia é atual, ele começa a falar da disciplina e do juízo de Deus contra o povo. E especialmente o povo de Deus, né? E dizendo do juízo que viria sobre eles. Só que ele não termina, ele vai fazendo um balé entre o juízo e um abraço aos eleitos de Deus. Ele vai confortando os eleitos de Deus. E quando ele termina, ele também dá uma solução. Ele não termina só falando da miséria, mas ele fala da misericórdia. E no final dessa passagem, é onde eu queria meditar com vocês, um versículo muito famoso de Miqueias, que está no livro de Miqueias, está na sua Bíblia. No capítulo 7, nós vamos meditar apenas no verso 19, para a gente entender como Deus nos perdoa. Eu estou fazendo alusão com a corrupção que Miqueias retratava naquela sociedade, incluindo o ambiente cristão, generalizada, com a corrupção e a luta com o pecado que eu e você vivemos generalizada. Dominou o nosso entendimento, dominou as nossas emoções e vem para as nossas mãos, como lá, na lei, na política e no religioso,
corrompeu tudo. E isso é o que o pecado faz comigo e com você. Ele corrompe todas as nossas funções. Pensando nisso, a gente lê essa passagem de Miqueias, capítulo 7, no versículo 19. Eu vou ler uma primeira vez, todos vocês uma segunda vez, e a gente tenta responder e entender como Deus nos perdoa. Eu vou ler uma primeira vez a passagem e convido vocês para que juntos leiam uma segunda vez. Diz assim a palavra de Deus: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vamos fechar os olhos, vamos fazer uma oração. Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos te louvar, Pai, pelo doce privilégio de termos Bíblia aberta, liberdade, portas abertas, 2 cultos num dia, crianças descendo, para poder ter a palavra no seu nome. E esse ainda é o evangelho aqui no nosso país, Deus. Nós queremos te louvar e não ficar acostumados com esse benefício, Deus. Nos dá bom proveito, então, diante de tanta liberdade, de tanta oportunidade, de tanto conhecimento que está disposto para a gente. E o nosso pedido é que o Senhor, por misericórdia, fale mais uma vez com cada coração aqui essa noite, Pai. Independente de mim, Deus, o Senhor já usou quadrúpedes no passado. Faz de novo, Deus. Usa de novo. Mas traz uma palavra ao teu povo essa noite, de forma que eles levem alguma coisa da tua parte, que mexa, que instigue, que confronte, que console ou que transforme a vida de cada um de nós, Pai. Essa é a nossa oração sincera, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Queridos, pensando nessa corrupção generalizada, do ambiente que Miqueias profetizava, mas terminando com essa voz de misericórdia, a minha pergunta para a gente essa noite é como Deus nos perdoa. E eu dividi em 3 partes. Eu dividi assim: como Deus nos perdoa insistentemente, vitoriosamente e definitivamente. Pegando os verbos que estão nesse versículo de Miqueias 7,19. Tornará, pisará e lançará. Como Deus nos perdoa? A primeira lição é insistentemente. Diz o versículo: tornará a ter compaixão de nós. Eu e a Nanda, a gente teve o privilégio, nessas muitas viagens, ora missionária, ora não, de visitar, porque a gente estudou com a menina da Austrália, que se casou com um amigo norueguês que estudou com a gente quando estudamos missões da Noruega. E a gente teve a oportunidade de ir à Austrália, eu tive o privilégio de pregar no casamento deles, e a gente visitou alguma coisa da Austrália, muito comum lá os aborígenes, como se fossem os indígenas deles, né, o povo original, e o bumerangue lá era verdadeiramente um instrumento de trabalho para eles. E o bumerangue tinha essa vocação, aquele design dele aerodinâmico, para ser jogado, e ao ser jogado ele fazia exatamente o movimento que você conhece por bumerangue. Ele ia e voltava. Ali era o treinamento para depois ser usado um outro tipo de bumerangue para equipamento de caça. Se você for aqui ao Outback, que é a Austrália mais próxima, que a gente tem, houve um tempo, a decoração muda de tempos em tempos, mas houve um tempo que tinha um bumerangue desenhado, né? O bumerangue ele tem essa vocação de ir, você joga, ele faz um balé e ele volta para a mão de quem aconteceu. É um pouco disso o significado que está por trás dessa palavra. Deus tornará a ter compaixão de mim e de você. Insistentemente, Ele tornará a ter compaixão de mim e de você. Nós cantamos aqui, parte da letra da música nos lembra uma passagem das Escrituras, em Lamentações 3, muito conhecido, o verso 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã. E eu luto um dia inteiro, e eu peco um dia inteiro lutando para querer fazer o bem que eu quero eu não faço. O mal que eu não quero se faz. Um dia inteiro. E de manhã, novas misericórdias. Um amor insistente, uma compaixão insistente. Você peca, Ele tornará a ter misericórdia de você. E você cai, Ele tornará a ter misericórdia de vocês. É do jeito dEle tornar a ter misericórdia. Eu contei essa história de pintura, e me lembrei uma história antiga também que eu ouvi de um pregador chamado John Blanchard, que um admirador de obras de artes foi a uma pinacoteca admirar uns quadros, e a exposição tinha que ter nome. E o quadro que aquele pintor pintava eram vários quadros das cataratas do Niágara, um volume de água caudaloso que cai recorrentemente, né?
ali no Canadá. Como o nosso aqui, Foz do Iguaçu. Então, caía. E o organizador da exposição falava, a gente precisa dar um nome para essa exposição. Os quadros todos retratavam, de alguma forma, as cataratas do Niágara, as águas caindo. E a decisão que aquele artista teve para chamar aquela exposição foi A Mais por Cair. Porque aquelas águas estão caindo. A gente está conversando e elas estão caindo. A gente vai dormir e as águas estão caindo nas cataratas do Niágara. E elas estão caindo, assim como a compaixão de Deus. Insistentemente. E você peca e cai mais água. E você peca e tem mais água por cair. Tem hora que parece que diminui o volume de água. Talvez Deus está irado com a gente, mas Ele mesmo controla a ira dele e decide não ter ira e agir com misericórdia, que é como ele é descrito assim. Ele decide não irar-se contra mim e com você, porque isso tudo foi satisfeito no Filho dele, como foi bem lido aqui na nossa liturgia. O fundamento, diz John Owen, um teólogo do passado, o fundamento dessa compaixão de Deus, dessa graça, da compaixão contínua dele, não é nada em nós, mas a fidelidade de Deus. É porque ele é fiel que ele vai continuar insistentemente tendo compaixão de mim e de você. Não é pela cor dos seus olhos. Não é porque você vem ao culto. Não é porque você frequenta todos os cultos. Não é porque você pratica caridade. Não é porque você obedece. Não é porque você lê Bíblia. Não é porque você ora. Não é. É por causa do caráter dele. Diz o texto de 2 Timóteo 2,3. Se somos infiéis, ele permanece fiel. É da nossa natureza ser infiel. Pois ele é fiel. Ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Queridos, a misericórdia de Deus, ela não é um evento na vida de Deus. Ela é um atributo de Deus. Então, o natural de Deus é ele não se cansar de ser misericordioso. Não há estoque que consuma toda a misericórdia de Deus. Obviamente, isso não te estimula a pecar, porque tem mais misericórdia. Mas um verdadeiro cristão, ele não quer ofender a Deus. Mas se ofender, tem mais misericórdia. Ele não se cansa, ele não gasta misericórdia em um evento. É o atributo dele, de todo o tanto de misericórdia que derrama dele, a mais por cair. A gente leu na liturgia da manhã, me chamou a atenção, eu incluí aqui no meu rascunho, Efésios 2,4, que estava escrito assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Rico, rico, rico. Quanto você já gastou da misericórdia de Deus? Dá até vergonha, né, irmão? Você acabou com o banco de misericórdia de Deus. A sua conta de filho de Deus lá, você consumiu muito. Não acabou, não acabou. Aqui diz o texto que ele é rico. O tanto que você gastou, tem mais. Eu vou mal comparar aqui, para os antigos, é o tio Patinhas da misericórdia. Poucos entenderam a referência. Só os que leram gibi e gostavam do Pato Donald. Ele é o tio Patinhas da misericórdia. Ele tem um cofre com muita misericórdia, cheio de moedas de misericórdia, que à medida que você precisa, ele tem outra para jogar. Ele tem outra para jogar. Ele tem outra para jogar. É da natureza dele ter misericórdia. Insistentemente tendo compaixão. Se o seu pecado corre, a misericórdia corre mais. Se você peca, a misericórdia vai atrás e fala, eu não falei, olha ele de novo. Insistentemente, tornará, esse é o sentido do texto, a nossa fraqueza não invalida a fidelidade de Deus. Ele tornará a ter compaixão de mim e de você. Me chamou a atenção uma coisa, porque a hora que eu entendo que Deus, ele é desse jeito, tornará a ter compaixão. Isso fala muito de Deus. Fala muito de Deus. Por exemplo, a paciência e a longanimidade de Deus. A gente já aprendeu, nós os de casa, que a paciência é aquele tanto de domínio próprio e controle que você tem até você explodir, até você não aguentar. E a gente aprendeu que a longanimidade começa quando a paciência termina. A gente não usa muito esse termo, e à medida que a gente é crente, cristão, e lendo as Escrituras, a gente se familiarizou com esse termo. Mas eu acho que a gente não tocou esse termo ainda, eu e você. Eu acho que a gente está gastando a paciência e explode. No caso de Deus, diz que ele tem paciência e que ele é longânimo, é um fruto do Espírito. É dele que flui, que é quando a paciência acaba, começa a longanimidade. O teólogo Ronaldo Lidório diz que é como se fosse o sentido de prender o fôlego e mergulhar em apneia, quando você consegue ir um pouco mais. Essa é a paciência de Deus. Aí eu me lembrei de um episódio, poderia ter vários, que eu apliquei a mim, né, hoje lutando para tentar ser um bom pai, de um episódio que vocês todos conhecem, que é o episódio do filho pródigo. Pensem comigo, irmãos, o episódio do filho pródigo.
Você cria um menino, você troca a fralda dele, você sabe o que a gente limpa da fralda de meninos, você dá comida na boca dele, você sabe que eles batem na colher quando a gente está dando comida, eles jogam no chão, além de dar comida, que é difícil, você tem que limpar o chão, e você tem que dar banho de novo, e aí não gosta da roupa, esse sapato não está bom, e você cria aquele menino, e você paga a escola, ele volta da escola, você busca na escola e deixa na escola, você paga a van e volta a van, e aquilo tudo, o menino vai virando, achando que vai virando homem, ele vira para você um dia e fala assim, pai, o dia que o senhor morrer, tudo que é seu vai ficar para mim? Porque a Nina já falou isso dos vestidos da Nanda. Ela queria o vestido de casamento dela hoje, saindo de casa, ela falou assim, tem como eu casar com o seu vestido? Eu falei, não pira, Nina, fica tranquila aí. Imagine um menino que mal cresceu, ou relativamente homem, vira para você e fala, papai, quando o senhor morrer, tudo que é seu é meu? Sim. Teria como o senhor morrer agora? Para eu já pegar? Porque foi tipo isso que o filho pródigo fez. Ele diz, me dá a parte da tua herança. Ele desejou a morte do pai em vida. Me dá a minha parte. É paciência, é longanimidade. O que raios é isso? Porque para mim o chocante é que o pai deu. Como assim? Eu jamais... Sai daqui, moleque. Eu nunca toquei a longanimidade. Nunca toquei. Jamais. Que tipo de Deus é esse? Que se compara nessa parábola, e que a pessoa vem e pede a parte dele da herança, eu estou vivo, e o pai deu. Esse é o tipo do nosso Deus. Com essa longanimidade, e com essa tornar em ter compaixão, que eu falo que diz muito dele, e eu penso que está tocando aqui a paciência. Por que esse Deus faz isso? Porque o amor dele é insistente por mim e por você. Ele tornará a ter compaixão, e a gente sabe o desfecho da história. Deus, ele tem 1000 boias de misericórdia. E ele vai gastar todas as boias, até que você esteja são e salvo. Todas, até o final. Até o final. Porque o nosso Deus, ele diz que ele tornará a ter misericórdia. A gente ouviu várias vezes, né? Nada, a gente já leu, nada nos separar do amor de Deus. Nada do que você fizer vai diminuir a insistência de Deus em ter compaixão de mim e de você. Eu ouvi certa vez, a gente está entrando nas comemorações da Reforma, eu ouvi certa vez que tem uma flor que define a nossa teologia, não tem? Qual que é? Pode participar, eu sou carente. Qual que é a flor que define parte da nossa teologia reformada na igreja? A tulipa. Em inglês, tulip. Tira o A. E ali descreve as doutrinas da graça. A depravação total, a eleição incondicional, expiação limitada, perseverança, né? Ali. Então, essa certeza de que nós estamos salvos em Cristo Jesus. Ele tornará a ter compaixão. Nós estamos garantidamente salvos, porque ele está prometendo que ele tornará a ter compaixão. Aí, certa vez, eu ouvi um gaiato que falou assim, então, quem não crê nessa doutrina, a flor deles é a margarida. Estou salvo, estou perdido. Estou salvo, estou perdido. Estou salvo, estou perdido. Estou salvo, estou perdido. Porque você ganha e perde a salvação conforme o seu comportamento. Mas vai depender de você essa garantia. Que se depender de mim e de você, é fato que se eu morrer sonhando, já confessei sonhos, não sei vocês, porque você não anda, sonho não tem volante. Já acordei sonhando coisa esquisita e confessei o sonho. Rapaz, se Jesus volta, ou se eu morro no sonho, não deu tempo. Mal me quer. O nosso Deus, ele tornará a ter compaixão e ele garante que nunca te deixará, jamais te abandonará. Diz o texto é forte, minha mãezinha está aqui hoje, há um texto, eu esqueci o endereço, que ainda que uma mãe, que é o amor mais visceral, mais intuitivo, ainda que uma mãe abandone um filho, Deus fala, eu não te abandono, eu não te abandono. Se você tem um pai ou uma mãe negligente, que não foi tão bom assim, há um Deus que fala, se eles te abandonaram, eu tomo conta de você. Ele tornará a ter compaixão de você e de mim. Uma misericórdia contínua, que ele deixa 99 para buscar a mim e a você. Amém, queridos? Nessa lição, dessa insistência de Deus, né, como que ele nos perdoa insistentemente, eu falei que a gente consegue perceber, fala um pouco sobre Deus. Mas se a gente for sincero, fala um pouco sobre mim e sobre você também. Por que a gente precisa de um Deus insistentemente compassivo? Fala muito sobre mim e você também. Porque nós somos insistentemente pecadores. Nós repetimos erros. E de novo. Nós somos reincidentes, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de perdão. Cabe a mim e a você
para contar com essa compaixão, confessar, se arrepender de uma vez por todas e correr para os braços desse Deus que, quem sabe, está te visitando hoje de novo, insistentemente, falando, chega, eu sou misericordioso, eu tenho compaixão, mas de novo, por que ele é insistentemente compassivo? Porque eu e você, nós somos insistentemente pecadores. Pecados grandes, pecados pequenos, pecados antigos, pecados novos, pecados conhecidos, o que mais me choca, pecados ocultos, que a palavra diz, pecados que eu e você não conhecemos. Eu falei aqui de pecados em sonho, né? Pecados repetitivos, pecados inusitados, novos. Você fala, achei que esse eu não caía. E você se descobre pecando um pecado novo. Queridos, eu gosto das ilustrações, aprendi com as parábolas do meu Jesus, e ouvi a história de um intercâmbio de um garoto que foi fazer intercâmbio na Inglaterra, e ele deu a sorte de conseguir cair perto de um grupo que estava no evento onde o rei foi fazer uma caçada. Lá é comum a caçada às raposas, que eventualmente se torna uma praga na Inglaterra. E aí o rei, com um grupo lá dos nobres, foram fazer uma caçada das raposas. Esse garoto está lá, junto com um grupo que estava servindo aquele evento, tendas montadas, porque depois da caçada teria um almoço. E a gente não sabe por quê. O próprio rei cruza o olhar para esse menino e o convida para almoçar. Fala, vamos almoçar. O menino estava na equipe de serviço, sujo de lama, pegando raposa morta, trazendo, todo sujo. E o rei, né, impávido, ele fala, vamos almoçar com a gente por algum motivo, bem como é o Evangelho. Por que o rei olhou para você? Por que ele te convidou? E você se vê sujo com seus pecados. E ele dá a resposta, que é a lição para a gente aqui. Venha como você está. O rei falou isso para o jovem. Venha como você está. Ele querendo se limpar daquela sujeira para então participar da mesa. A gente estava caçando. O rei diz, vem como você está. É esse o convite essa noite. O nosso Deus, como Ele nos perdoa, insistentemente, e que te convida mais uma vez a você se arrepender. Carlitos, mas você não faz ideia do caos. Como é que está a minha situação? Venha como você está. Você não precisa ser autolimpante para então vir, porque você não precisaria de um Deus Salvador. Se você é autolimpante, você se vira, você não precisa de Deus. É para quem precisa, é para quem está sujo, é para quem não se acha adequado, que é esse amor, essa compaixão insistente de Deus. Queridos, se a natureza do Evangelho, na minha concepção, pelo que eu entendo das Escrituras, tá? Eu posso estar enganado, mas eu creio que a natureza do Evangelho, se você espreme o Evangelho em uma notícia só, a natureza do Evangelho é o perdão. A natureza do Evangelho é o perdão, da nossa perspectiva, né? O assunto do Evangelho é Jesus. Mas por quê? Porque eu e você, a gente precisa de perdão. A natureza do Evangelho é o perdão. Agora, se eu dou um segundo passo, a natureza do perdão é ser imperdoável. Para você perdoar alguém, na minha concepção, você perdoa algo que é imperdoável. Porque se tiver uma desculpa, não precisa de perdão. A desculpa é suficiente. Por exemplo, eu e a Nanda estamos tentando perder peso. Estamos praticando cross. Já tentamos de tudo, agora estamos usando essa droga nova. CrossFit. Então, a gente está participando do CrossFit. Esse sábado, atipicamente, jamais eu vou no sábado, mas esse sábado, talvez constrangido pela casa do cinto que mudou, eu fui, na aula das 8. Nesse dia, o professor não chegou. O professor não chegava, e eu não sabia se dava glória a Deus, ou o que está acontecendo. Eu falei, uai, mas no dia que eu venho, no sábado, e eu estou esperando, fazendo a história longa, curta, demorou um tempo, ele chegou. Ele falou, rapaz, para mim e para o grupo de alunos, falou, a minha mãe passou mal, e, sinceramente, antes minha mãe do que vocês. Tem desculpa? Se você não é filho de chocadeira, tem. Claro que tem. Obviamente, é uma desculpa. Não precisa de perdão. Está desculpado por quê? A desculpa é suficiente. A natureza do Evangelho é quando não tem desculpa. Não tem argumento. Você vai perdoar o que é imperdoável. Se for imperdoável, é que você usa o perdão. As ilustrações que Deus faz é sempre de situação imperdoável. Se a gente lembra da parábola do rei que foi prestar conta com os homens dele, qual era o valor da dívida impagável do servo dele? 10.000 talentos, algo assim. Uma dívida impagável, diz o texto. E aí esse mesmo que foi liberado dessa dívida impagável, que é a natureza do Evangelho, é o perdão de dívidas impagáveis. Não tem solução para mim e para você. E a insistência dele de tornar a ter compaixão é exatamente porque não há solução em mim e em você.
ele perdoa a dívida impagável de um servo e esse estrangula o outro para pagar uma dívida pagável. Pagável. É o que diz o texto. E aqui vai apertando para mim e para você. Se a gente aprende nessa noite, nessa primeira lição, que como que Deus nos perdoa insistentemente, e a gente ouviu um pouco, mas tanto desse Deus maravilhoso e da nossa condição, me parece que fica um estímulo a mim e a você, além de correr para os braços dele, tem solução para mim e para você, mas também da gente passar a perdoar os outros, talvez insistentemente. Você perdeu a paciência com a sua esposa? Você já cansou do casamento? Você está brigado com seu irmão? Você parou de falar com alguém? Você desistiu? Eu me emociono porque eu não sou santo. E eu já briguei com gente dessa igreja. E atualmente eu estou brigado com alguém que eu amo muito. E eu cansei de ir atrás. Só eu ir atrás. Só eu ir atrás. E o que Deus faz? Me faz pregar na sexta para as mulheres. Eu preguei uma parte de sobre perdão. E pregar no domingo sobre um Deus que insistentemente tem compaixão. Eu quero saber, eu e você. E quando depender de mim, de você, perdoar de novo. De novo. Porque você foi perdoada, coração. Do quê? De coisas impagáveis. Não é legal falar aqui os meus e os seus pecados. Fica mal. Talvez nunca mais me escutem nesse púlpito, se eu contar as coisas que eu fiz. E por que eu não faço isso pelo outro? E por que eu também não entrego esse perdão para o outro? Insistentemente. Por que um casamento acaba? Por que um casamento acaba, irmão? Não faltou insistir um pouco mais? Perdoar um pouco mais? Beijar um pouco mais? Calar um pouco mais? Fazer pelo outro um pouco mais? Se a gente imitasse o nosso Deus, que vem Pedro e nega 3 vezes na cara, ele vem e prega 3 vezes. É 70 vezes 7. Tem combustível, não em nós, nesse Deus que torna a ter compaixão, ele está derramando isso no meio do seu coração. A gente tem que partir para esse perdão na prática. A conversa que eu tive com as mulheres é exatamente a parábola dos 2 fundamentos. Se não praticar, não vai suportar a aprovação. A ruína é grande. Se ouviu e não põe em prática, do que adianta? Eu preciso dar um jeito na minha vida, mas você também na sua. Porque se a gente deu a palavra do filho pródigo aqui, desse Deus paciente, que torna a ter compaixão e fala da paciência dele, que até entregou a herança, quando o filho volta, como eu e você receberia? Cara de pau! Aí volta, com a cara lavada. Cadê o dinheiro? Gastou tudo. Com prostituta. Você está de brincadeira, né? Caçula. Você está de brincadeira. Era assim que eu ia receber. Cheio de autoridade, cheio de moral, comendo urubu e arrotando pavão. Como é que Deus recebeu na parábola? Põe sandália, põe roupa e põe anel. É assim que a gente perdoa? Eu penso que a dificuldade é perdoar, e quando a gente perdoa, volta, e eu já fiz isso muitas vezes, acusando. Eu te disse, eu falei, agora voltou, rabo entre as pernas, agora quer voltar. Ah, entendi, está tirando onda, falando que quer ser escravo. Sei, muito bem, vou pensar, volte amanhã. O nosso Deus, insistentemente, amoroso e perdoador, nos demanda que com esse perdão que nós somos perdoados, a gente perdoe outros. Eu leio 2 passagens. Colossenses 3:13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E um clássico na oração sacerdotal, Mateus 6:12, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Como que você entrou aqui essa noite? Com que culpa, com que peso, com que vergonha, com que lembrança, com que pecado? Deus tornará a ter compaixão de mim e de você. Pode ser diferente hoje, pode ser diferente. Amanhã, amém, queridos? Amém. Primeira lição, como Deus nos perdoa insistentemente. Como Deus nos perdoa, não só insistentemente, mas me parece que no texto há uma segunda lição, eu chamei de vitoriosamente. Vitoriosamente. Por quê? Ele diz, tornará a ter compaixão de nós. Aí o segundo verbo, ele diz, pisará aos pés as nossas iniquidades. Pisará aos pés as nossas iniquidades. Vocês me perdoem os meus exemplos pueris, mas é como funciona na minha cabeça. O Luca, meu filho mais velho, a gente está tentando estimulá-lo
sem grande sucesso, a praticar jiu-jitsu. E eu sou o que levo e assisto. E ele não está aqui, não? Não está aqui, então pode falar. Porque foi chocante, né? Para ele foi forte. E para mim é exatamente a função do esporte, né? Eu levei ele numa aula e numa dessas aulas o coleguinha imobilizou ele. Não chegou a ser um mata-leão, mas o coleguinha conseguiu neutralizar o Luca, imobilizar. E é muito constrangedor você, quem é do jiu-jitsu sabe, quem já foi imobilizado sabe. É constrangedor você ser travado por alguém e humilhado você tem que... Ele teve que aprender a bater, porque ele não sabia como é que batia, pedir para sair dali. E a hora que ele saiu direto do tatame para o meu braço chorando, porque foi humilhado. E o jiu-jitsu está dando certo, né? Quer aprender a perder, aprender a passar vergonha, é a escola. Não foi lá só para dar mata-leão nos outros. Só que foi difícil. Então, ele foi imobilizado. O sentido, que eu estou tentando fazer essa comparação, para mim e para vocês, do texto, quando, além de falar que ele tornará a ter compaixão, fala que ele pisará aos pés as nossas iniquidades, é exatamente esse domínio, essa conquista, subjugar. O Senhor Jesus neutralizou, deu um mata-leão no pecado, e o pecado tem que bater para pedir para sair. Senão, termina ali. O nosso Deus tem poder. O sentido do texto, quando fala pisar, é de domínio e de autoridade, de eu conquistei você. Pede para sair. Grita por misericórdia. Perdeu, playboy. Não tem jeito para você. Esse é o sentido do texto. Do jeito que fala na Bíblia, eu separei um versinho que diz assim, Josué 10, 24, diz assim, trazidos os reis a Josué, que era homem de guerra, chamou estes todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele, chegai, põe-de o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços ou pescoços? Deles. Nesse episódio, Josué tinha derrotado 5 reis, com 5 exércitos, com 5 forças, com 5 bandos, e ele bota o pé. Era a cena de moral, de domínio, de pisar. O sentido do texto é exatamente esse. Vencemos 5 reis, vem cá time, bota o pé no pescoço deles. E fala, ganhamos, pede para sair. Perdeu. É o que o nosso Deus fez com o meu e com o seu pecado. Pisou no pescoço e falou, já era, não tem domínio mais, acabou, mata-leão celestial, perdeu, não tem chance, eu venci, acabou, não tem solução. Só que aí você pensa, essa luta? Aí o verso 25 de Josué 10, 25, continua, então Josué lhes disse, não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Toma, distraído. Ganhei desse e vou ganhar de todos. Pode trazer todo inimigo seu. Só que quem que ganhou, quem que pisou, não sou eu, não é você, é o Senhor. Então, quem pisou todas as nossas iniquidades foi o próprio Deus. Essa cena de pisar, quem tem poder para pisar, eu me lembrei aqui, enquanto a gente louvava, porque assim, o Everson orou, que não tinha um homem entre nós para poder resolver o nosso BO, o nosso caos. Pode procurar na humanidade. Não tinha. E em Apocalipse, se eu não me engano, eu me lembrei dessa passagem quando ele orava, que diz que tem um livro fechado, com 7 selos, todo fechado. E os teólogos dizem, um dos teólogos que eu sigo, diz que ali é o retrato da nossa história, é o livro da nossa história, é a nossa vida. E não tinha ninguém, diz Apocalipse, não tinha ninguém digno de abrir o livro. Até que o Cordeiro, ele é digno de abrir. Quem que tinha poder para dar, quem que era o faixa preta, coral, eu não sei quantos graus que tem nisso, para poder neutralizar o pecado? Entre nós não tinha um faixa preta. Entre nós não tinha alguém que conseguisse. Ele estava derrubando todo mundo. Quem vai nos ajudar? Quem pode fazer isso? Quem pisou? Desde o começo estava escrito quem pisaria. Desde o começo. E o Everson orou isso aqui hoje também. Lá em Gênesis está escrito o proto-evangelho. A miniatura de tudo que a gente crê já estava escrito assim. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Adão e Eva são expulsos do jardim e Deus vem dar um pastoreio direto com eles, um aconselhamento bíblico ali, talvez a coisa mais importante que ele fala é isso.
filho da mulher, o descendente dela, na linha histórica, aquela Maria ia parir um menino, em Nazaré. Pode de Nazaré ver alguma coisa boa. Pensavam que era um rei, um conquistador. Aí nasce aquele menino, num curral, uma situação esquisita. Filho do carpinteiro, mas o filho do carpinteiro. E ele vem num cultão com 12 anos de idade e fala, o que vocês estão lendo está se comprovando agora, sou eu. E ele foi quem tinha moral para pisar a cabeça da serpente. História para vocês. Eu viajava nas férias e visitava a fazenda do meu tio em Gurupi, Tocantins. E ouvia as histórias de sucuri. Quem já viu sucuri? Quem já viu sucuri? E dizem que a sucuri, ela abre a boca dela para poder engolir animais grandes. E você não acredita nisso? Naquele tempo, então, meus tios tomando cachaça e falando, eu falava, mentira, isso é conversa. E pescador, meu tio é pescador, então junta tudo. Eu falei, mentira, mentira. Até um dia que eu estava andando de cavalo com meu primo e meu tio começa a gritar do Ribeirão, que passa na fazenda dele. Ah! Descemos para lá, o tratorista, eu, meu primo, deixamos os cavalos, uma sucuri dentro do córrego, ela tinha engolido metade de um porco já, engolindo, a boca desceu, metade de um porco, engolindo a sucuri, nojentíssimo, toda enrolada. O que a gente faz? O que a gente faz? O tratorista entrou, pegou um facão e tentou golpear o rabo da sucuri, que já enrolava no braço dele. Não tinha solução. O que a gente fez? Meu tio falou assim, pega o 22, ele tinha um revólver 22, pega o 22, um revólver 22, corremos lá em casa, pegamos o 22 e miramos aonde? Na cabeça. Porque é o sistema central, é o sistema nervoso que aniquila aquela cobra. Então, a gente conseguiu identificar a cabeça dela e bala na cabeça. Eu tenho essa cena e tenho a foto. Se você falar que eu estou mentindo, era uma sucuri de 7 metros. De 7 metros. Eu tenho a foto. O que eu estou tentando lembrar a vocês aqui? O nosso texto diz, tem muita lição aqui, que o descendente da mulher, o nosso Jesus, ele pisou a cabeça. Sistema nervoso central, aniquila todo o sistema. Você bateu na cabeça da cobra, ela entregou o porco de volta, que não foi consumido, obviamente, que a gente também não é doido, né? É sempre assim, esse pisar com a cabeça mandante, o pecado, com essa força de conduzir a minha, a sua história, a escravidão que a gente tinha ao pecado, Cristo vem e pisa na cabeça dele. Essa história se repete nas Escrituras, é sempre essa imagem. Você se lembra da mais famosa, de Davi e de Golias? É triste de contar para os meninos, essa parte a gente pula. Mas o que ele fez? A parte lúdica, vocês sabem, de Davi e Golias, apontando para Jesus, o irmão desprezado, o menino que vem entregar o queijo para o lanche, que ninguém achava que ia fazer nada, bonito, fofinho, ruivo, não vai mexer com guerra, pois foi ele que deu na cara do Golias. Com a funda, na testa. Acertou aonde? Na cabeça. Quando vence, o que ele faz? Ele pisa, pega a faca do Golias, a espada do Golias e corta a cabeça. A gente não vai falar essa parte para os meninos. A gente pula. Venceu. Pedra na testa. E diz que ele pega a cabeça do Golias e leva para Jerusalém. Vencemos. Cadê o filisteu? Agora grita, que eu quero ver, gigante. Ficou do tamanho da cabeça dele. Porque esse é o ataque. O nosso Deus fez isso com o pecado. Tudo isso está dentro desse sentido aqui. Quando diz que ele pisou as nossas iniquidades, ele aniquilou o sistema nervoso central. O pecado perdeu o poder comigo e com você. A compaixão e a graça de Deus não é um lenço que limpa a lágrima, não. É uma faca que corta a corrente. Acabou. Não tem mais poder sobre mim e sobre você. Há umas 4 falas do latim que o Agostinho falava, que é muito famosa para quem escuta, que diz assim, no começo, e é a moldura do que a gente crê, criação, queda, redenção e consumação, no começo, antes, no Jardim do Éden, né, antes da queda, de conhecer o pecado, a frase é, posso pecar. Agostinho dizia isso. Porque Adão e Eva, eles tinham a possibilidade de pecar ou não. Foi dito, de toda árvore pode comer e dessa não. Ele tinha o verdadeiro, legítimo livre-arbítrio. Ele podia escolher pecar ou não pecar. Posso pecar, diz Agostinho. Segundo passo, queda. Comeu do fruto proibido, não posso não pecar. Não tem mais jeito de não pecar. Depois da queda, a gente combinar aqui que você não vai pecar mais, eu vou ficar 24 horas sem pecar. Faça a experiência. Fique 24 horas sem pecar. Não tem jeito. Só que aí vem a redenção. O Senhor Jesus vem, pisa a cabeça da serpente, vence todos os nossos pecados. Agora eu posso não pecar novamente. E na glorificação, não vou poder pecar de jeito nenhum.
Porque aí no céu não entra mais pecado, né? A gente está exatamente nessa fase da redenção, que é posso não pecar. E eu conto uma história para vocês. A Mariana, nossa irmã aqui da igreja, me perguntou dessa história há um tempo atrás, e eu não consegui lembrar, e coitada, ela precisava da história, eu esqueci, não consegui lembrar, e passou da hora, e eu lembrei hoje, para falar aqui com vocês. É uma história, ela é famosa, de um rei chamado Reinald III, que ele conquista o reinado do irmão dele, que era duque, o Edward. E eles eram irmãos, e ele conquista o reino de Edward, mas ele era irmão dele, não era uma guerra comum. Tinha ali o interesse no próprio Edward. E aí, então, esse irmão conquista Edward e não põe ele numa prisão. O Reinald III faz um quarto para ele e faz uma porta estreita. Só que o Edward era extremamente obeso, conhecido como crasso, gordo, tal, que era a palavra deles lá. Então, ele era muito chachel, ele era gorducho. E a porta era estreita. Qual era a ideia de Reinald para o Edward? Se você conseguir sair desse quarto, eu te devolvo o seu título de duque. E está tudo bem. Só que o que ele fazia? Todas as manhãs, ele mandava bandejas de iguaria para o quarto de Edward. Ficou preso 10 anos. E só saiu porque o Reinald morreu. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Quando o meu Deus, o nosso Deus, ele pisa a cabeça da serpente, ele aniquilou o domínio do pecado sobre o meu e o seu coração. Você não é mais escravo do pecado. Você, quando peca, você é prisioneiro numa jaula aberta. Está dependendo de você se controlar, e eu estou precisando dessa lição, fechar a boca, porque a porta está aberta, a porta é estreita. Se emagrecer, passa. Só que eu e você, a gente não dá conta, mas estamos perdendo dentro de uma jaula aberta. Gênesis 4:7, a conversa de Deus com Caim foi: eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, a comida, mas a ti cumpre dominá-lo. Não come, não come. 1 Coríntios 10:3 diz assim: não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Jesus venceu e nos habilitou a gente conseguir batalhar com esse pecado, com o meu e com o seu pecado. Ele torna a ter compaixão de mim e de você, comunicando isso uma vez mais a mim e a você, e ele está lembrando a mim e a você: eu pisei o pecado, crente, eu pisei o pecado. Você pode não pecar, o mesmo pecado, insistentemente. Qual é o seu pecado insistente? E o sacrifício de Cristo, isso a reforma elucidou muito isso, é igual a vacina da febre amarela. Ela é vitalícia. É uma dose e vale para a vida toda. Para viajar para o exterior, você tem que tomar, alguns países, você tem que tomar a vacina da febre amarela. Se você não toma, não entra. Mas se tomou uma dose, ela vale para a vida toda. Para a vida toda, uma dose. O sacrifício de Cristo, diz Hebreus, foi suficiente. Uma dose. A morte na cruz do Calvário pagou todos os pecados para trás, todos os pecados presentes. E todos os pecados que você vier a cometer, ele tornará a ter compaixão. Naquele sacrifício foi suficiente. Está pago. Está pago. Está garantido naquele sacrifício. E eu quero terminar essa lição desse segundo ponto, porque falou sobre pisar. Eu te pergunto, você comeria alguma coisa do chão? Você comeria alguma coisa do chão pisada? Que foi pisada? Porque tem a lei dos 5 segundos, né? Caiu, mas se caiu e foi pisado, esse enroladinho, esse brigadeiro, vai ou melhor não? Melhor fazer um brigadeiro de colher em casa, porque foi pisado, caiu no chão e foi pisado. Diz uma história, o porco de Paul Washer, que Paul Washer diz assim: se eu solto um porco e ele entra aqui, Paul Washer é um pregador. Se eu solto um porco e ele entra aqui, e aqui embaixo eu tenho lavagem, comida para porcos, e aqui embaixo eu tenho um prato de iguarias, boas para ser humano, e eu solto o porco, ele vai direto na lavagem e começa a comer. Porque ele é porco, é natural para ele comer lavagem. Mas supomos que Paul Washer tem um poder especial, uma vara de condão, e uma palavra especial, e ele diz: abracadabra, sim, sim, salabim, e ele toca o cucuruto do porco. E o porco imediatamente se torna um ser humano. Redimido.
salvo. Imediatamente vem ânsia de vômito nele, porque mudou a natureza dele. Ele não é mais porco, agora ele é ser humano, salvo, cristão. Ele regurgita a lavagem e não quer mais. A minha pergunta é, se eu e você tivemos a natureza transformadas, estamos entendendo a notícia do Evangelho, por que raios a gente se abaixa para comer lavagem? Por que eu e você nos debruçamos em pecados? Por que se tivesse uma câmera escondida, ia pegar a minha e a sua boca comendo lavagem? Coisas do chão e pisadas. Resto. Talvez, opção 1, porque a nossa natureza não foi transformada ainda. Está normal. Esse é o porco. Mas se mudou, ele tornará a ter compaixão de mim e de você. Levanta, para de desejar que os porcos comem. Na casa do meu pai tem pão quentinho, eu vou voltar, volta, e ele te recebe essa noite. Bota a sandália, bota a roupa nova e bota o anel. Amém, queridos? Eu vou encerrar, para não cansá-los, que o pecado não seja hóspede na nossa casa, mas seja inimigo. Ele não é bem-vindo aqui. Então, como Deus nos perdoa? Insistentemente, vitoriosamente, e a última lição é definitivamente. E eu tento fazer rápido para a gente encerrar. Miqueias 7,19 diz, tornará a ter compaixão de nós, pisará os pecados, as nossas iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Lançará, arremessar os nossos pecados lá na profundeza do mar. Há uma passagem que a gente conhece de Levítico 16, que na cerimônia, chamava cerimônia dos 2 bodes, não sei se vocês vão lembrar. Na cerimônia antiga de Levítico, capítulo 16, está descrito nas Escrituras que eles faziam um sacrifício com 2 bodes, o bode expiatório e o bode emissário. O bode expiatório a gente usa como expressão, alguém que paga o pato, alguém que paga o preço. O boi de piranha, que você joga no rio para as piranhas o devorarem e a manada, o rebanho de gado, passar, sem ser devorado. Né? O bode expiatório era, você sacrifica um bode perfeito pela nossa culpa, pelo nosso pecado. E o bode emissário, que é um pouco o sentido do texto aqui, que eu estou tentando explicar, o sacerdote confessava os pecados sobre a cabeça do bode e alguém o levava para longe, para o deserto. Como quem diz, manda o pecado embora daqui. Leva esse trem daqui. Chega, está confessado e leva embora. Esse é o sentido do texto. Eu e você essa noite, a porta ainda está aberta, a compaixão ainda está insistente, a vitória foi uma vez só e garante os pecados dessa noite, para que eu e você, a gente mande para longe esse pecado. Porque foi isso que Deus decidiu não lembrar mais. Tem casamentos que acontece isso, que dizem que, eu ouvi essa brincadeira uma vez, que tem mulheres no casamento, é uma brincadeira, tá, queridos? Que diz que mulheres ficam histéricas quando brigam. E tem mulheres que ficam históricas. Que elas começam a falar assim, mas em 1977... você deixou uma toalha em cima da cama. Você mastigou de boca aberta no dia do nosso casamento e saiu na foto. E vem, de 77 até 2025. Lembrando, esse não é o nosso Deus. O nosso Deus, ele pega os pecados, ele não tem amnésia, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, a sabedoria emana dele. Se alguém precisa de sabedoria, clame a Deus, diz Tiago, que ele dá, ele é todo sábio, ele é todo inteligente, ele não tem amnésia, ele não esquece, mas ele decide não lembrar. E joga na profundeza do mar todos os meus e os seus pecados. Ele não põe no baú, numa caixinha de joia. Vou abrir aqui, Carlitos, você quer ver? Você lembra quando você converteu? Você quer que eu abra aqui? Eu guardei um pecado aqui no bolso aqui, Carlitos. Você quer que eu fale? Falo para o pessoal aqui agora. Vou tirar isso aqui, então, que é mais escondido. Você quer que eu tire esse pombinho aqui para poder mostrar para o pessoal? Ele não faz isso comigo, com você. Ele decidiu, acabou. Esquece. Que pecado? O que você está falando? Tá tranquilo. Me desculpa qualquer coisa. O que foi? Você vai pedir desculpa para a pessoa e fala, não precisa. Está tranquilo, está tranquilo. Está tudo bem. Eu briguei com um irmão aqui uma vez, eu fui conversar e falei assim, Carlitos, para de falar nesse tema comigo. Está tranquilo. Mais crente que eu. Esqueceu. Jogou no mar e diz um teólogo que joga no fundo do mar e põe a placa. Proibido pescar. Proibido pescar. Porque o nosso pecado, o que Deus fez com o nosso pecado, ele não é uma âncora que joga no fundo do mar, âncora pesada, do navio, e dependendo, puxa de volta. Puxa a âncora. Não, não, não. É um pedregulho, sem corda nenhuma. Joga, blum, e afunda. E você olha, no lugar mais fundo, visitei o missionário em Belize, lá tem o Blue Hole, um buraco azul, fundíssimo. Jogou lá, quem sabe. Bum! E acabou. Sumiu. Isso é o que Deus faz com o meu e o seu pecado.
é perdão irrevogável. É o grito dele na cruz do Calvário, depois do vinagre. Tetelestai. Está pago. Está pago. Quem aqui guarda os boletos? Pagos. Os apagados tem que guardar também. Quem aqui guarda boletos pagos? Organizado na pasta. Quem aqui guarda por 5 anos? Vai saber, Carlito, 5 anos. PVA, IPTU, água, luz e telefone, é bom guardar 5 anos. Bora que você que guarda as coisas aí, que você deve acumular muita coisa em casa. Você guarda, não guarda? Aqueles boletos lá, eu guardo. Os da Hug eu guardo. Lá, os meus eu não guardo, mas os da Hug eu guardo, que é meu serviço. Eu guardo 5 anos, desde que fundamos lá. Tem 15 anos de boleto lá, 10 anos de boleto lá. Eu guardo. Porque no dia que o cara chegar e falar assim, Carlitos, o condomínio de 77. Eu falo, minuto. Está pago, cara pálida. Está pago. Isso é o que eu e você podemos fazer diante da acusação. Quem que é o acusador? Não é sua esposa. O acusador é Satanás. É ele que fica jogando na sua cara. Coisas que já foram perdoadas. Você vai buscar boleto? Não precisa. Se você crê no coração e você confessa com os lábios, você dá na cara dele e fala, está pago. Está pago. Todas as vezes que o inimigo, ou você mesmo, motivado pelo seu pecado, ou o mundo, te levar lembranças de coisas que você fez, de coisas que você está fazendo, e coisas que estão acontecendo, você vira para ele e fala, tetelestai. Está consumado, está pago. Todos os pecados, não ficou nenhum para trás. Assim, o Salmo 103:12 diz assim, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afastará de nós as nossas transgressões. Mandou para longe. 1 Coríntios 15:33. Aqui, qual é o meu ponto para vocês? Se Deus mandou os pecados para longe de mim e de você, eu penso que eu e você, na nossa vida cotidiana, a gente precisa nos afastar do pecado. E por isso eu digo 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não anda com gente que te faz pecar. Fica longe. Se Deus manda o nosso pecado para longe, tudo que te aproxima de pecar, fica longe. Sai do computador. Para de usar celular. É melhor ser, não sei também se vocês vão lembrar, o Capitão Gancho da fé. O Capitão Gancho não tinha mão, Capitão Gancho. Não tinha um olho, Capitão Gancho, perdeu. E não tinha uma perna. Lembra? Capitão Gancho? É melhor ser Capitão Gancho da fé. Se o seu olho te faz pecar, corta. Se a sua mão te faz pecar, corta. Porque antes levar um membro e não levar o corpo todo, do que ir você inteiro para o inferno, quem fala isso é Jesus. Eventualmente você tem que cortar na carne, tá? Houve um episódio que Paulo, ele pediu para, como cidadão romano, ele falou assim, então eu apelo para César. Estavam querendo pegar ele, ele falou assim, eu apelo para César. Então toca com Paulo para a Itália. E ele está indo num barco, navegando. Naquele tempo os furacões já tinham nome. Que a gente acha que agora ainda dá nome para furacão. Naquele tempo já tinha. O texto bíblico diz que chegou um furacão chamado Euroaquilão. Euroaquilão. Chegou um furacão chamado Euroaquilão e estava acabando com aquela navegação e chega ao ponto dos marinheiros e Paulo fala assim, joga os mantimentos fora. Se alguma coisa te faz pecar, ainda que seja o pão, o trigo, os mantimentos do navio, você joga a comida fora, você está tentando contra a própria vida, teoricamente. E ele, instruído por Deus, falou, joga fora os mantimentos. Segundo passo, não só os mantimentos, diz o texto que também os equipamentos, as amarrações do navio. Joga fora. Se o nosso Deus lança longe os nossos pecados, eu e você, a gente precisa se afastar de tudo que nos faz pecar. Diz Hebreus 12:1, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Livre-se do seu pecado, decida junto com Deus não se lembrar, porque Ele decidiu não se lembrar, e quem sabe você nutra uma memória seletiva. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Né? Um dos versinhos que eu mais gosto é este é o dia que o Senhor fez. Este, porque muitas vezes o passado fica te amarrando com a bola de ferro, ou você com a cabeça no futuro. A gente só tem esse dia. Afaste-se do pecado nesse dia. Manda para longe. Eu quero trazer à memória só aquilo que me dá esperança. Eu termino perguntando o que você vai fazer com o seu pecado. Você vai guardá-lo? Você vai você mesmo tentar justificá-lo? Você vai escondê-lo? Ou hoje você se lança nessa compaixão insistente de Jesus, que pode mudar a minha e a sua história, definitivamente, te dar um golpe de santificação,
um segundo tempo da minha e da sua caminhada, esperando o dia, aquele dia, que eu e você nunca mais vamos ter que confessar pecado, porque acabou, as primeiras coisas já passaram. Já era. E eu termino com as 3 aplicações, que são os temas que a gente falou aqui. Ao pecador quanto mais, ainda há esperança para você. Deus tornará a ter misericórdia. Vem para Jesus. Ao crente em luta, ao crente cristão, há vitória. Cristo pisou o poder do pecado, continua andando na graça, irmão. Louvado seja Deus. E ao coração culpado, há descanso. Deus lançou sua culpa no mar, viva em gratidão, louvado seja Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar? Meu pastor Robinho, o senhor faz oração por nós aqui? Vamos fechar os olhos, vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso bom Deus. Feche seus olhos, oremos. Deus bendito, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor em oração e somos gratos ao Senhor pelo perdão recebido da parte do Senhor. Já oramos aqui com gratidão pelo perdão, nosso irmão o presbítero Everson fez essa oração. E agora, ó Deus, nós ouvimos sobre a palavra do Senhor, como o Senhor é misericordioso para conosco. E nós sabemos, ó Pai, que as suas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. O Senhor é fiel e porque aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. E aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor já os justificou em Cristo Jesus. Não tem como nada nem ninguém mais nos condenar. O Senhor, através de Cristo, nos livrou completamente do poder do pecado. Nós somos livres do poder do pecado, nós somos livres da condenação do pecado, nós somos livres de tudo que relacionava à escravização do pecado sobre nós. Mas ainda pecamos porque não fomos livres ainda da presença do pecado. Mas chegará aquele dia em que não poderemos mais pecar, não pecaremos mais, o dia que o Senhor nos glorificar. E esse dia nós esperamos ansiosamente. Mas pode ser, ó Deus, que nessa noite tem alguém aqui ainda escravizado pelo pecado, que ainda está tentando pelas suas próprias forças se purificar, com as suas ações, boas ações, tentando achar coisas boas nas suas ações para se justificar. Ó Deus bendito, mostra pelo Evangelho aqui pregado neste lugar, agora, pela instrumentalidade do teu servo, que a tua palavra mostre que somente o Senhor Jesus pode nos livrar, nos limpar, nos purificar de todo o pecado. Só Ele tem poder para isso. Só o sangue do Cordeiro de Deus, Senhor Jesus Cristo, pode, de fato, nos salvar. Que essa verdade, ó Deus, ecoe nos ouvidos e corações aqui presentes. Para aqueles que são servos do Senhor, para lembrá-los e alegrá-los. Para aqueles que ainda não entregaram o seu coração, para que eles possam entender essa verdade e glorificar o nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Recebam a bênção. Que a graça bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Senhor e Salvador, o amor de Deus, nosso eterno e todo-poderoso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, presente aqui espalhado por toda a terra, hoje para todo sempre. Amém. A igreja pode se sentar. Queremos aqui, antes do vídeo ser passado,
saber se alguém nos visita nessa noite. Por favor, levante uma de suas mãos para a gente aqui identificá-los. Nós temos aqui os pais do nosso irmão presbítero Carlos, né? Os pais dos nossos irmãos Davi e Miqueias aqui também. Mais alguém que nos visitou pela primeira, segunda vez? Temos ali. Primeira, segunda vez? Tem?